Olá, queridos alunos, aqui mais uma aula do professor Neto, dando a continuidade à nossa parte gráfica. Hoje vamos falar de gráfico linear, ou gráfico em linha, gráfico de linha e também gráfico de barras horizontais. É o nome original de gráfico de barras, mas as barras verticais também é chamado de gráfico de colunas. São esses gráficos que nós vamos ver aqui hoje. Gráfico linear, ou gráfico em linha, e gráfico de barras. No caso, vamos analisar aqui as barras verticais, chamado de gráfico de colunas também. Então vamos aos exemplos de aplicação. Primeiro exemplo. Vamos lá. Primeira situação em que o gráfico é uma reta, onde o resultado é uma transformação linear de uma função do primeiro grau, ocorrendo pelo menos um valor constante. Primeiro exemplo. Vamos analisar uma corrida de táxi. O custo de uma corrida de táxi é dado por bandeirada, R$10. Custo por quilômetro rodado, R$2. Vamos ver como fica isso aqui? Quem foi meu aluno no primeiro semestre já tem mais ou menos uma noção disso aqui. CT, custo total. CV, custo variável. X, número de quilômetros rodados. Vamos ver na prática como vai ficar a conta. Montaremos a função do primeiro grau, que chamaremos de função do custo ou função do custo total, em que CT, custo total da corrida ou custo da corrida, CF, custo fixo ou custo da bandeirada, CV, custo variável. Esse custo variável é o custo por quilômetro rodado. E X é o número de quilômetros rodados. Olha aqui um exemplo prático. Logo, temos custo total, custo fixo, R$10. Custo variável, R$2. X, número de quilômetros rodados. Substituindo aqui, eu montei uma tabela para fazermos alguns cálculos rapidamente. Para construir o gráfico, devemos construir a seguinte tabela. X, número de quilômetros rodados. CV, custo variável, valor por quilômetro rodado. Bandeirada, custo fixo. E CT, custo total. Veja que eu coloquei ao contrário aqui em relação à equação. Isso propositalmente. Por quê? Porque eu começo pelo número de quilômetros rodados. Fica bem mais fácil compreender. Veja, eu tenho 5 quilômetros rodados. Vezes 2 dá 10. Mais a bandeirada, 20. O total, 20. 10 quilômetros rodados. 10 vezes 2, 20. Mais 10, 30. 20 quilômetros rodados. 20 vezes 2, 40. Mais 10, 50. 30 vezes 2, 60. Mais 10, 70. Lembrando que esses valores aqui entram no lugar do X. Só repetindo aqui, 30 entraria no lugar do X. 30 vezes 2, 60. Mais 10, 70. São essas contas que nós temos que fazer e eu vou demonstrar aqui na frente. Item A, custo total. Número de quilômetros rodados, 5.
5 vezes 2 dá 10. Mais o custo fixo, que é 10. Custo fixo 10 mais 10 igual a 20. Item B, custo total, custo fixo mais custo variável vezes x. Número de quilômetros rodados, 10. 10 vezes 2 dá 20, mais 10, 30. Cada valor que você for calculando, você preenche a tabela. Item C, custo total, custo fixo, 10. Número de quilômetros rodados, 20. 20 vezes 2, 40. Mais 10, 50. Vou lá e preencho a tabela. Item D, custo total é igual a custo fixo mais custo variável vezes x. Número de quilômetros rodados, 30 vezes 2, 60. Mais 10, 70. Vamos retornar a tabela só para confirmar esse valor e verificar os outros. Veja que todos os itens que eu calculei, eu voltei aqui e preenchi a tabela. Para 5 deu 20, para 10 deu 30, para 20 deu 50 e para 30 quilômetros rodados deu 70. Agora veja como construir o gráfico. Eu pego o menor valor que eu tenho, que é 20, e o maior 70, monto uma escala que seja favorável à construção. Veja, eu considerei 1 milímetro igual a R$1. Vai ficar fácil, porque em 70 milímetros eu tenho 7 centímetros aqui. Isso para o eixo que seria equivalente ao Y aqui, ó, esse eixo das ordenadas. Aqui eu coloco CT, custo total da corrida. Essa identificação no gráfico, ela é obrigatória. Para quê? Para que toda pessoa que esteja vendo o gráfico, a pessoa consiga ler e entender o que é o gráfico. No caso aqui, ó, custo total da corrida, deixa eu completar aqui, ó, de táxi. De táxi. Continuando, aqui eu defini cada milímetro R$1. Ou seja, R$10, 1 centímetro. 7 centímetros, R$70. E aqui no eixo X, o eixo das abscissas, aqui eu tenho número de quilômetros rodados. Aqui, só colocar o Y aqui. No eixo Y, eu tenho quilômetros rodados e aqui eu tenho custo total. Professor, precisa colocar X e Y? Não necessariamente. Aqui é só para identificar os eixos. Olhando na tabela, aqui no eixo X, a cada centímetro, eu coloquei 5 quilômetros. Você vai definir a melhor escala. Agora, sempre trabalhando de centímetro em centímetro, é sempre mais fácil. Vamos lá então. Para 5 quilômetros rodados, deu 20. O ponto de encontro dos dois aqui é o início da reta.
da linha, o ponto de encontro. Essas linhas aqui, tracejadas, elas são imaginárias, portanto, tem que ser linhas tracejadas. Não pode traçar uma reta aqui. Para 10 quilômetros, deu 30. Veja que com 2 pontos eu já tenho uma reta. Mas convém marcar todos os pontos e traçar a reta. É melhor sempre traçar o primeiro e o último. Você liga os dois e completa o meio. Fica mais fácil. Sempre com as linhas pontilhadas aqui ou tracejadas. Não vale riscar aqui. Continuando, 20 igual a 50. O ponto de encontro dos dois, 30 igual a 70. Traça a reta, eu tenho aí o gráfico linear. A construção do gráfico linear pronto para vocês. Esse aqui é um gráfico que temos pelo menos um valor constante. Por isso, essa reta aqui. Agora vamos para o segundo exemplo, que não aparece valores constantes. Valores aproximados, mas não tem nenhum valor constante. Segundo exemplo, neste podemos ter os dados sem valores constantes, em que a ilustração gráfica será formada por um polígono. Vamos ver o que acontece? Os dados abaixo mostram a evolução do coronavírus no Brasil de 11/6 a 17/6 de 2020. Olha aqui, evolução dos casos. De acordo com a tabela, nós temos o seguinte: para 7 dias, de 11/6 a 17/6. Novos casos, evolução em 7 dias. Coronavírus. 11/6, 30.412. 12/6, 25.982. E vai aqui, ó, decrescendo, depois cresce novamente até 17/6, 30.188. Vamos ver como colocamos isso, como demonstramos isso graficamente. Olha aqui. Este é um gráfico em linha ou gráfico de linha. E eu vou mostrar para vocês como nós montamos esse gráfico aqui. Para esta escala, eu considerei a cada 5.000 casos, ou 5.000 pessoas, eu considerei 1 centímetro. Eu vou mostrar para vocês como eu defini a altura para 30.412. Como eu defini essa altura aqui? Vou mostrar o cálculo através de uma regra de 3. Depois voltaremos aqui ao gráfico. Aplicando a regra de 3, veja que eu defini aqui. A está para B, assim como C está para X. Sendo que A eu considerei 5.000 casos. Está para 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, que é C. Então, 5.000 está para 10 milímetros.
representado pela letra C. Assim como 30.412 está para x. Vamos ver que altura eu vou obter lá em centímetros ou milímetros. Multiplicando em cruz, eu tenho 5.000 vezes x. Olha aqui, 5.000 vezes x. 30.412 vezes 10, 30.412 vezes 10. Isolando x, 5.000 que está multiplicando no primeiro membro, ele passa para o segundo membro dividindo. E 30.412 que estava multiplicando, eu multipliquei por 10, deu 304.120. 304.120 dividido por 5.000 deu 60,8 milímetros, ou 6,1 centímetros aproximadamente. Vou demonstrar com a régua para vocês confirmarem a altura. Olha aqui, veja, 61 milímetros deu 30.412 aproximadamente, tá vendo? O valor aproximado sempre em 1 milímetro. A linha pontilhada vai marcar o primeiro ponto ali. Você pega a data, sobe 6,1 centímetros e traça a linha perpendicular aqui, sempre tracejada. Não pode ser uma reta. Marcou o primeiro ponto. O mesmo processo você faz aqui. Aplica a regra de 3 e marca para 12 do 6. 12 do 6 deu 25.982. Veja que para 25 eu vou ter aproximadamente 5 centímetros aqui. Vamos ver que altura vai dar? Aplica a regra de 3. Olha lá, deu 5,2 centímetros ou 52 milímetros, aproximadamente. 13 do 6, aplicando a regra de 3, eu vou obter aproximadamente, dia 13 do 6, olha lá, aproximadamente 4,2 centímetros. 4,2 aproximadamente. Veja que está, de acordo com a escala, praticamente dobrando em relação a esse valor aqui. 21 seria 21 milímetros vezes 2, 42 milímetros. Aqui vezes 2 vai dar aproximadamente 34 milímetros. 20 vezes 2, aproximadamente 40 milímetros. E assim sucessivamente. Vamos ver aqui, 14 do 6. 14 do 6 dá 17.310. 110. 17, isso aqui vai dar aproximadamente 34 milímetros. Ah, mas professor, como é que você sabe disso? Aqui, 30 não deu 60, 30,4 não deu 6,1 aproximadamente. Veja que está dobrando, 60 milímetros, 30, 60. A proporção vai ser a mesma. Eu tenho aqui 17, vai dar aproximadamente 34 milímetros, que é o dobro. Vejam aqui, aproximadamente 34 milímetros. 15 do 6, 20, aproximadamente 41 milímetros. Olha lá, 41 milímetros aproximadamente, porque deu 20,6. 20,647, aproximadamente, 41 milímetros. 15
16 do 6, 16 do 6, 34,198 vai dar aproximadamente 68 milímetros. Olha lá, 68, quase 69, 68 milímetros. E por último, eu tenho 17 do 6, 32, o dobro, 64, aproximadamente 64 milímetros. Olha lá, 64 milímetros. Professor, como eu vou acertar essa altura? Seguindo o exemplo da regra de 3 sempre. E como que eu vou definir essas escalas aqui? É assim, pega sempre o menor valor, no caso aqui 17, 110, e também o maior valor. O maior valor aqui foi 34,198. E monta a escala de acordo com o tamanho do gráfico que você quer fazer. No caso aqui, a cada centímetro, eu considerei 5.000 casos ou 5.000 pessoas, tá? 5.000 casos ou 5.000 pessoas. Lembrando que casos e pessoas aqui significa a mesma coisa. Vamos dar continuidade à matéria com o gráfico de barras verticais, também conhecido como gráfico de colunas. Gráfico de barras. O gráfico de barras é formado por barras dispostas na horizontal ou na vertical em relação a um plano cartesiano, sendo que nas barras verticais também é chamado de gráfico de colunas. Essas barras são retângulos. Exemplo de aplicação. Para facilitar, eu utilizei o mesmo exemplo anterior, os dados do mesmo exemplo do gráfico de linha ou gráfico em linha. Vamos utilizar o exemplo anterior com a mesma pesquisa sobre o coronavírus. Construiremos o gráfico com as barras verticais, também chamado de gráfico de colunas. Você coloca um título para que a pessoa saiba o que você está demonstrando no gráfico. Aqui, evolução do número de casos, coronavírus, de 11 do 6 a 17 do 6 de 20. Veja que a disposição é a mesma. Eu usei a mesma escala, portanto, o cálculo para a regra de 3 é o mesmo. Veja, 30.412 deu aproximadamente 61 milímetros. Professor, e essa distância entre as barras aqui? Convém deixar sempre 1 centímetro. Aqui no começo, você pode deixar o espaço que você quiser e até marcar. Aqui no começo, você pode deixar o espaço que você quiser, não precisa ser muito grande. Convém deixar um espaço maior aqui para que o gráfico fique mais centralizado, não fique tão próximo aqui do eixo. Para tanto, você pode traçar uma linha imaginária assim. Pode ficar assim. Veja, dispõe aqui as datas, que eu coloquei aqui como dias, no eixo X. Precisa colocar X e Y aqui? Não, não precisa. Basta você definir o que você está mostrando em cada eixo. Aqui eu coloquei vezes 1000, veja que eu coloquei de 5.000 até 50.000. Mas eu estou utilizando até 34.000
que é o maior valor. Veja, construindo o gráfico em linhas, você já tem praticamente o gráfico de barras pronto, ou o gráfico de colunas. 11/6, 30.412, aproximadamente 61 milímetros. E a definição das barras aqui? Ela fica ótima sempre com 1 centímetro. Veja lá, 1 centímetro de largura. A altura, o que vai definir é o número de casos e a escala que você utilizou aqui. No caso, para cada centímetro, eu utilizei 5.000 pessoas. Professor, e essa escala? Essa escala é você que define. Você aprendendo a construir o gráfico, você define a escala. Professor, mas no computador, como é que eu faço? O computador ele vai te pedir esses dados que eu estou ensinando aqui. Se você for fazer um gráfico no computador, você vai ter que montar a função e colocar os valores. Agora só confirmando, ó, 12/6, aproximadamente 5,2 milímetros, 13/6, 4,2 milímetros, altura, 4 centímetros, isto é, 0,2 milímetros. Aqui, recapitulando, pessoal, aqui, 5,2 centímetros, 4,2 centímetros ou 42 milímetros, 34 milímetros ou 3,4 centímetros, altura. Aqui aproximadamente 40 milímetros, 41 milímetros aproximadamente, ou 4,2 ou 4,1 centímetros. Agora aqui eu tenho aproximadamente 68 milímetros ou 6,8 centímetros e terminando aproximadamente 64 milímetros. Bom, aí está definido o gráfico de colunas ou gráfico de barras verticais, certo? Para que não fique nenhuma dúvida, aqui, olha lá, 5 aproximadamente, 6 centímetros aproximadamente, aqui 4,4 centímetros aproximadamente, 4,2, aqui 34 milímetros, ou aproximadamente 3 centímetros e meio, 4 centímetros, aproximadamente 7 centímetros, né? Ou 6,8 centímetros, aqui 6,4 centímetros. Pronto, está aí o gráfico de barras pronto para vocês. Se vocês prestarem atenção, na televisão, quase todo dia mostra esse gráfico. Terminando o gráfico, não esqueça da legenda. Precisa escrever legenda? Se você for mostrar o gráfico num departamento de alguma empresa, não precisa escrever legenda aqui. Aqui é só para mostrar para vocês como eu fiz a legenda. Usei várias cores aqui e fiz as achuras. São essas retas aqui. Aqui eu usei diagonal da esquerda para a direita, aqui diagonal
é diagonal da esquerda para a direita, de cima para baixo. E coloquei o número de casos. Veja. 11/6, 30.412 e foi até 17/6, 32.188. É muito importante ter a legenda? Porque quanto mais você facilitar a visualização para quem estiver analisando o gráfico, é melhor. Agora, finalizando com alguns exercícios, pessoal. Vocês vão seguir cada exemplo, fazer os cálculos. Veja aqui, eu já montei, neste primeiro exercício. Diz assim: uma corrida de táxi tem custo de bandeirada de R$ 15, mais R$ 3 por quilômetro rodado. Escreva a função do custo total e calcule 4 corridas demonstrando os cálculos. Logo, você vai demonstrar os cálculos. Aqui eu já montei a função. Daqui para frente vocês vão terminar sozinhos. Aqui coloco o número de quilômetros rodados. Eu defini aqui quantas corridas você vai ter que analisar. 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros e 40 quilômetros. Feito isso, monta a tabela. Terminando os cálculos, você preenche a tabela. Essa tabela vai servir para você construir os gráficos. Por isso é importante copiar tudo depois, e depois corrigindo. Importante é copiar tudo e depois assistir ao vídeo. No exercício 3, só recapitulando aqui, exercício 2 é para preencher a tabela com os cálculos do preço das corridas. No exercício 3, você vai construir o gráfico linear, que nós temos uma constante. O gráfico vai dar uma reta aqui. Vamos para o próximo exercício. Neste quarto exercício, pessoal, a tabela mostra os 7 veículos mais vendidos no Brasil no mês de junho de 2020. Construa um gráfico de linhas que demonstre o número de veículos vendidos por modelo. Não é por marca, hein, pessoal? Por modelo. Tá certo? Você vai usar somente o modelo do carro. Onix, HB20, T-Cross, Renegade, Tracker, Gol, Strada. Professor, já fizemos um exercício semelhante a esse. Semelhante sim, mas os dados eram outros, tá certo? Você vai construir aqui um gráfico de linhas. Logo, vai ficar um polígono. Vai terminar um polígono. No exercício 5, você pega os dados anteriores e constrói o gráfico de barras verticais ou gráfico de colunas, que é a mesma coisa. Construa o gráfico de colunas, barras verticais, para as vendas dos veículos do exercício anterior. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês, para ficar bem claro, a diferença entre o gráfico linear e o gráfico de linhas. Só recordando aqui, o gráfico linear, eu vou ter pelo menos uma constante, resulta numa
reta. Esse é o gráfico chamado linear. Agora vamos para o gráfico de linhas. No gráfico de linhas, veja que eu tenho várias linhas formando um polígono, certo? Também chamado de polígono de frequências. Bom, boa sorte a todos e até a próxima aula. Deus abençoe e fiquem com Deus.